Boa noite, meu povo. Estamos aqui mais uma vez no Conect Farias, hoje com um convidado muito especial, Dr. Miguel Olavo, cirurgião ortopédico, especialista em coluna, um grande empreendedor e um dos melhores que eu já vi operar, viu? O homem é fera. Seja bem-vinda. Obrigado, meu irmão. Doutor, seguinte, vamos lá. Explica pra gente um pouquinho, contextualiza, de onde você veio, por que escolheu medicina, como é que chegou na ortopedia e depois na coluna, enfim. Um longo período aí, né, de uma longa caminhada. Mas então, eu sou daqui de Conquista mesmo, nascido e criado. Saí daqui de Conquista mesmo só para poder fazer a faculdade de medicina, né? E durante a faculdade, o que sempre me chamava a atenção nos hospitais era o paciente que ficava acamado, sem conseguir andar, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, por fraturas, né? Fraturas de membros inferiores, fraturas de coluna. Isso me chamava a atenção porque limitava muito a pessoa, né? A pessoa ficava ali de uma hora para outra limitada, longe de sua atividade laboral, sem conseguir produzir, né? E isso me deixava muito indignado. E através disso aí eu decidi fazer ortopedia. Aí eu vi que a ortopedia seria a área mesmo assim que eu queria fazer esses pacientes levantarem mesmo e andarem, né? E durante a residência me despertou assim a cirurgia de coluna, né? Gostei muito. A gente teve muitos casos também de cirurgia lá, né? E mais uma vez o que me deixava assim sensibilizado, né? Era o paciente ali com dor lombar, sem conseguir andar, ou aqueles pacientes também com trauma raquiomedular que não conseguia andar, né? E quando você conseguia fazer um paciente desse voltar a andar, não tinha nada que pagasse assim a felicidade que a gente sentia, né? Acho que a gente ficava até mais feliz do que o próprio paciente. Verdade. Mas a caminhada foi longa. Eu estudei lá em Patinga, a faculdade, depois eu fui fazer ortopedia em São Paulo, no Santa Marcelina, e lá eu fiz também a cirurgia de coluna. Fantástico. Dentro da ortopedia geral, teve algum mentor, teve algum professor seu que chamava muita atenção, que já era cirurgião de coluna, que fez com que você também tomasse essa decisão, que é uma decisão muito difícil, né? Que ali é a direção da sua profissão, né? O direcionamento da sua profissão. Teve algum mentor, teve algum professor, alguém que te inspirou nessa área? Teve sim. Durante o período de residência, né? A gente tinha lá o nosso chefe do departamento de cirurgia de coluna, que era o Dr. Adalberto, e é um cara fenomenal, não só como médico, né, como cirurgião, mas como pessoa. E através dessa amizade, eu me interessei ainda mais por fazer cirurgia de coluna, né? Ele, inclusive, quando eu estava prestes a vir para a Bahia, ele me ofereceu para ficar lá em São Paulo, para ficar acompanhando a equipe deles, né, compor a equipe deles, mas a terrinha chamou mais forte, né, quis ficar perto da família, e vim embora. Bacana demais. E os desafios na residência? A gente sabe que a gente começa a estudar, né? No seu caso, distanciou muito da família, e aí fez medicina, fez ortopedia, doido para trabalhar, né? Para ganhar dinheiro. E me conta um pouquinho esses desafios aí da residência, que a gente sabe que a residência realmente a gente tem uma remuneração um pouco baixa, que às vezes a gente precisa dar plantão, enfim. E mais também a questão da cobrança, estudar, né? Enfim. Exatamente. Foi um período muito conturbado, viu, Lázaro? Foi um período assim que você sai de uma cidade pequena para ir para uma cidade do tamanho de São Paulo, né? Com toda a dificuldade, longe da família. Então isso aí foi um desafio muito grande. E além disso também a questão do custo de vida que é muito alto. E na residência a gente recebe aquela bolsa ali limitada. A residência médica lá em São Paulo, na época que a gente fazia a residência lá, era carga horária mais de 80 horas por semana. Então, praticamente não sobrava tempo para trabalhar. Mas aí a gente, final de semana, aquela noite que estava livre, ao invés de ir para balada, a gente tinha que trabalhar, dar um plantãozinho ali para poder conseguir pagar as contas, né? Mas graças a Deus, a gente superou esse período difícil aí e agora a gente está colhendo os frutos. Verdade. Morar em São Paulo eu enxergo como algo de muito aprendizado, né? Diferente. Cidade que hoje, se você pegar na linha do Equador para baixo, é a maior, né? Em extensão e maior em faturamento, enfim, em negócios. Então, é uma metrópole que é invejada.
o que você traz assim de aprendizado diferencial em São Paulo? Qual a diferença que você achou da sua profissão em São Paulo, sua profissão na Bahia? Existia uma transição? Como é que foi isso? Você veio de vez? Conta um pouquinho pra gente. O contraste é muito grande, realmente, né? A medicina lá em São Paulo é uma medicina de último mundo. É uma medicina onde tudo chega, toda a tecnologia que chega no Brasil chega através de São Paulo. E aqui, né, a gente sabe que é um estado mais pobre, né? Apesar de Conquista ser uma cidade muito boa. O nosso estado é um estado que não tem tanto dinheiro circulando como tem em São Paulo, então as coisas aqui demoram um pouquinho mais para chegar. Eu não tive tanta dificuldade nesse período de transição aí, porque eu fiquei quase um ano aí, ficando entre São Paulo e Conquista. Então eu já fui me adaptando aí nesse período aí, e quando eu cheguei aqui eu já estava mais adaptado aqui do que lá em São Paulo mesmo. Essa decisão de vir para a Bahia já estava em sua mente desde antes ou realmente por conta do mercado, o mercado aqui estavam com a necessidade de cirurgião de coluna ou realmente já estava no seu propósito desde o início da residência? Na verdade, quando eu fui fazer ortopedia lá, eu já fui destinado a voltar. Eu falei, eu vou ficar esse tempo lá e depois eu volto aqui para poder, né, prestar esse serviço aqui para onde eu nasci, para a minha comunidade. E eu sabia que eu precisava de algo a mais, né, que só a ortopedia não era o suficiente. Aí eu fui fazer a cirurgia de coluna e voltei, né, por questão familiar, para estar perto da família, né, enfim. O que pesou muito aí foi esse fator familiar de retornar. Fantástico. E hoje aqui na região, vamos focar em Conquista. Em Conquista, quais são os lugares hoje que você atende? Hoje aqui em Conquista é mais fácil falar o lugar que eu não atendo. Não atende. Graças a Deus, eu estou atendendo hoje aqui em praticamente todos os hospitais, né? Eu tenho ambulatório no Hospital SAMU, no Hospital IBR, no HCC e no Unimec. E atendo na maior clínica de ortopedia aqui também, na Ortomed, né? Sou cirurgião de coluna lá da Ortomed. Excelente, excelente. Existe algum projeto ao redor de Conquista onde vocês pretendem estarem atendendo, estarem contemplando essa população que é bem carente do especialista? Sim. Existe sim, inclusive a gente já vem fazendo um trabalho aí, né, de consultoria em cirurgia de coluna endoscópica. A gente vai fazendo umas cirurgias lá em Teixeira de Freitas, em Itabuna, em Jequié também, a gente já vem com uma parceria aí também com os colegas lá, né? Justamente por conta dessa carência de profissional nessas regiões, né? Conquista é uma cidade muito bem atendida, mas a gente viu que a gente pode ampliar esse leque de trabalho, né? E essas cidades aí, como estão carentes nessa área aí, a gente está buscando, né? Tá atendendo aí também para poder suprir essa demanda. Fantástico. Na sua vivência, qual a principal patologia de coluna assim, que você assim, sofrer mesmo e que vocês conseguem ter um resultado imediato e ver a família feliz, né? Porque todo mundo sofre, né? Junto, não é só o paciente, enfim. O que você vê assim, de patologia que realmente é muito gritante no dia a dia de hoje? Lázaro, o que é mais que a gente atende mais, assim, o que mais me chama a atenção são as questões de hernia de disco, né? As doenças no disco no geral, discopatia lombar, hernia de disco lombar e cervical, que por conta do nosso trabalho hoje, né? A gente hoje vive muito sentado, muito sedentário. Quando não trabalha assim também com serviços mais pesados, gente que trabalha pegando peso, abaixando, levantando peso. Então tudo isso aí gera um desgaste precoce na coluna e combina com limitação muito grande dos pacientes. Inclusive aí nos últimos 2 anos aí, né, na verdade na época da pandemia, a dor lombar só perdeu para o Covid na limitação, né, no afastamento do profissional pelo INSS. Né? Então aqueles pacientes que davam entrada ali no INSS por questões de doença, os problemas de coluna eram o segundo lugar. Primeiro era o Covid, depois era... E você acha que o que agravou assim, na época do Covid isso? Ou era algo que
não contemplava antes? Na verdade, era assim, estava sempre entre as primeiras patologias ali, né? Com afastamento ali pelo INSS. E na época perdeu mesmo só foi por conta do Covid, né? Mas hoje ainda assim é uma das principais causas de afastamento do trabalho. Então isso gera um impacto muito grande aí, né? Um impacto previdenciário nas empresas, né? No geral. E deixa o paciente inoperante, né? Deixa o paciente sem produzir, né? Sem produtividade. É uma grande parcela da população, né, que sofre com isso. Agora, e tecnologia? O que a gente tem de mais moderno hoje para tratar essas doenças aí, da vivência de vocês, enfim? Hoje a gente tem aí as cirurgias minimamente invasivas, né? Entre elas é a cirurgia endoscópica. Tem os procedimentos também para controle de dor, né? De dor crônica, através dos bloqueios, infiltrações. Tem as cirurgias também por via anterior, que a gente tem feito aí também com muito bons resultados, né? Que a gente entra por via abdominal e a gente acessa a coluna sem causar nenhum problema ali na parte posterior. Então a gente tem muitas opções aí hoje disponíveis para o tratamento dessas patologias. Bacana. Quando você fala em dor, a gente pensa muito o tratamento da dor, algo assim, que realmente não tem muita invasão, muitas vezes não precisa de centro cirúrgico, enfim. Fala um pouquinho para a gente sobre esse negócio que está extremamente em ascensão, né, que todo mundo está montando o núcleo. Existe na perspectiva de vocês também montarem alguma coisa nesse sentido? Sim, a gente vem pensando aí já há algum tempo, né? Nossa equipe de ortopedia lá do Hospital SAMU, de montar um serviço, né, para atender essa demanda desses pacientes aí. E logo a gente vai estar com novidades aí e vai estar divulgando para todo mundo essa questão aí. Bacana demais. Vamos lá. A gente tem uma premissa aqui que é o seguinte: não adianta nenhum projeto, não adianta a gente pensar em estar, né, em vários lugares, não adianta a gente pensar em construir nada se a gente não tiver saúde, né? Ou seja, a gente tem que se cuidar. Fala um pouquinho, Dr. Miguel, saúde, esporte e o resultado disso no seu dia a dia de trabalho influencia, como é que é isso? Com certeza, assim, eu sou um profissional que eu sempre tendo a direcionar o paciente, né, para um tratamento conservador, né? Vai fazer sua atividade física, vai perder peso, fortalecer a musculatura, alongar. E quando o paciente faz tudo isso e não melhora, aí sim a gente parte ali para os procedimentos mais invasivos. Mas a atividade física, sem dúvida, aí é o nosso maior aliado, né, no controle dessas patologias da coluna e osteomusculares no geral, né, ortopédicas no geral. E Dr. Miguel faz algum tipo de esporte? Faço sim, eu faço musculação e faço uma corridinha também de vez em quando, mas ultimamente eu estou aí mais só na musculação, mas estou querendo voltar aí a corrida. É isso, não pode parar, né? Pode parar. A gente tem que realmente se mover. E família? Você acha que uma base familiar bem feita, como a sua, ajudou, né, nesse planejamento de Dr. Miguel hoje? Ajudou a formar o caráter de Dr. Miguel, ajudou a trazer Dr. Miguel para uma realidade, né, que ele hoje vive? Sem dúvida, sem dúvida. Se hoje eu estou aqui, mesmo assim, eu agradeço muito ao meu pai, à minha mãe, né, a educação que eu tive, aos valores que me foram passados, né? Inclusive, o motivo de eu ter voltado para a Conquista é eles também, né? Então, eles criaram todo o ambiente favorável, né? Me deram todo o direcionamento para que eu estivesse aqui hoje. Então, assim, sem eles, não existiria Dr. Miguel. E os sobrinhos, né? Que você e os fala sobrinhos muito. também, exatamente. Bacana demais. São os amores da vida. Ah, com certeza. Dr. Miguel, nós nascemos e somos vendedores natos, né? Enfim, eu vejo que tem uma dificuldade muito grande, né? Principalmente na sua área, porque por mais que o paciente esteja precisando, né? O paciente está sentindo dor, tem essa patologia, aquela, mas para você chegar ao poder de convencimento, que teoricamente é uma venda, isso requer muita habilidade.
né? Como é que foi essa jornada, está sendo essa jornada dentro do consultório, né? Para que você consiga construir uma mentalidade no seu cliente da necessidade da cirurgia, né? Porque a gente sabe que é uma exposição, tem risco de infecção, enfim. Sim, exatamente. Fala um pouquinho para a gente aí. Lázaro, assim, geralmente eu costumo falar para o paciente que é ele que vai pedir a cirurgia, né? Nos casos de cirurgia, vou dar um exemplo aqui de hérnia de disco. Existem 3 indicações. Quando o paciente tem déficit neurológico, né, progressivo, quando o paciente tem uma patologia que a gente chama de síndrome da cauda equina, ou quando o paciente tem falha no tratamento conservador. E essa falha no tratamento conservador é quando o paciente ali, ele mantém com as dores, né, mesmo quando fez a fisioterapia, usou as medicações, enfim. Então, quem vai me trazer a demanda da cirurgia é o paciente. Então, muitas vezes o paciente chega e fala, doutor, eu já não aguento mais. Já fiz fisioterapia, tomei as medicações, usei tudo e nada resolveu. Quero operar. Aí a gente vai ver quais são as opções terapêuticas que tem para ele, né? E eu sempre tento levar para o meu paciente o que tem de melhor no mercado, né? O que tem de melhor hoje oferecido aí pela indústria. E hoje em dia, é igual o que a gente estava falando, né? Para o tratamento de hérnia de disco, tem a cirurgia endoscópica, né? Existem os procedimentos aí para dor também. E existem alguns procedimentos também para dor que não é nem por agulha, não é nem invasiva, radiofrequência transdérmica, ali que você cola um dispositivo no paciente, gera ali uma neuromodulação nele, diminui as dores, né? Então, quando o paciente tem indicação de cirurgia, eu tento levar o melhor para ele. E quando o paciente está sofrendo com dor, você levar o melhor para ele é muito bem aceito pelo paciente. Não tem tanta dificuldade dele aceitar. Verdade. A arte do consultório, né, é bem delicada, né? Porque acaba que o paciente, quando ele vem para você faz a cirurgia, você ganha uma família, né? Porque exatamente, você casa com o paciente. Né? Casa com o paciente, né? Ele volta, enfim. Você conhece pai, tio, passa a conhecer todo mundo da família, né? E isso é incrível porque, igual vocês que têm um resultado fantástico, acaba que eles indicam, né? Exatamente. Eu atendo, assim, muitos familiares de pacientes. Paciente, você operou meu pai, eu vim passar aqui com você agora. Ou você operou meu primo, aí eu tô passando aqui com você agora. E aí a gente acaba criando aquele laço familiar também, né, com os pacientes. Então, isso eu acho muito bacana. Com certeza. Eu tô ouvindo aí despontar, né, nessa área de vendas, a parte médica muito voltada para o marketing, né? Levando a sua imagem para as redes sociais. O que você acha disso? Existe algum planejamento do Dr. Miguel e sua equipe? Ou o Dr. Miguel sozinho, enfim? O que você pensa para o futuro sobre isso e qual a sua impressão sobre os colegas que já fazem isso na íntegra, né? Eu acho muito bacana, porque assim, as redes sociais hoje é uma extensão da nossa vida, né? É mais ou menos ali o que a gente faz na vida. Eu tenho minha rede social, né? E eu posto muito, compartilho muito com os meus pacientes, os meus casos, os meus resultados, né? Além da vida pessoal também, mas eu já trabalho muito aí essa questão das redes sociais. Eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo, né? Porque hoje em dia todo mundo tem rede social, então muitas vezes você tem dúvidas sobre o profissional, aí você vê o profissional atuando ali, você cria uma confiança no profissional, né? Então eu acho isso aí muito bacana, muito interessante. Verdade. E doutor Miguel, empreendedor fora da medicina, existe algum nicho de negócio que hoje o doutor Miguel ou pretende ou já faz? Tem algum tipo de negócio paralelo à medicina hoje? Existe sim. Eu sou um apaixonado por roça, né? Eu sou um roceiro mesmo, assim. Hoje em dia eu invisto muito aí na pecuária. E hoje eu tenho começado a investir aí também na parte do cacau. O cacau hoje em dia está muito bom aí o mercado, isso aí acabou me estimulando e eu estou começando a entrar no negócio também. Pô, que bom. É um negócio muito próspero, né? Porque o agro tá extremamente na moda, né? Sempre segura o Brasil, né? O agro, na pandemia mesmo aí, foi quem segurou o Brasil, então... Verdade. E o cacau, né, surpreendentemente, na nossa região tinha acabado. Né? E agora tá voltando, o pessoal tá plantando muito aqui na região, né? A gente tem fazenda em Catiba, então lá o pessoal plantava muito antigamente, hoje que tá começando a voltar aí por conta, né, do preço que subiu muito e acabou atraindo muita gente. E o comércio é isso, o negócio tá bom agora e todo mundo começa
plantar, daqui a pouco o preço cai, mas aí a gente vai mantendo. Verdade. Uma coisa interessante que nos chama a atenção em uma das conversas nossas, você me disse em relação à paternidade. Você gostaria muito, né, de ter filhos. Qual a visão que você tem? Você hoje, pô, você é tio e tem essa proximidade, mas qual a visão que você tem de Dr. Miguel pai? Existe essa vontade na íntegra? Quais são os próximos passos nesse sentido? Ah, com certeza. Isso aí é meu sonho, né? Eu realizo de certa forma com os meus sobrinhos aí esse sonho, porque eu sou padrinho, me chamam de Dindo, e padrinho é o segundo pai, né? Mas eu tenho plano sim para ter filhos e nesses próximos anos aí, com fé em Deus. Casamento sai agora, né? Agora sai. Agora sai, logo, logo. Certíssimo. Não existe um grande homem sem uma grande mulher. Exatamente. Tem que ter. Isso Família é nosso núcleo, né? Nossa fortaleza. Então, a gente tem que criar a nossa família, né? Tem que apressar por nossa família. Com certeza. E uma grande mulher nos traz uma prosperidade gigante em todos os sentidos, né? Tanto para o lar, espiritual, família, filhos e assim vai. Quando a gente fala de um foco espiritual, a gente pensa em princípios, né? Não em religiosidade ou eu participo de tal igreja, enfim. Dr. Miguel, o que o Dr. Miguel pensa em relação ao espiritual? Isso ajuda no dia a dia? Está presente, né? na sua vida hoje, enfim. Sem dúvida, sem dúvida. A nossa parte espiritual tem que estar muito conectada, né? Tem que estar muito bem conectada, porque sem Deus a gente não é nada, né? Independente assim da religião, ser católica, ser evangélica, né? Eu acho que assim, a gente tem que ter uma fé, né? E tem que buscar sempre, baseado nos seus princípios, que você vai ter sucesso em tudo que fizer. Então assim, eu creio muito em Deus, eu sou católico, né? E praticante. E o lado espiritual da gente sempre tem que estar forte, sempre tem que estar fortalecido. Quando o lado espiritual da gente está fortalecido, o restante da nossa vida toda vai estar também. Com certeza. Quando a gente fala de princípios, é a base que tem na Bíblia, né? E outra coisa é que nós estamos falando de algo que está dando certo há milhares de anos. Você tem um manual ali que fala que é certo e que é errado. Então, quando a gente segue aquilo que está escrito, né, tem tudo para dar certo. Com certeza, exatamente. A gente seguindo já é muito difícil. Exatamente. Né? Se você não seguir, né? Se você não Imagine aí como deve ser a vida de quem realmente está completamente fora disso aí. Network, vamos lá. A gente vê que a questão de estar com pessoas certas, né? Abre portas. Qual o seu sentido sobre isso? Você costuma tomar um cafezinho com alguém que pode estar, né, te agregando de alguma forma? Almoça, janta, enfim. Qual o seu pensamento sobre isso? Isso realmente pode trazer algum benefício para o nicho de negócio que você atua hoje? Com certeza. Eu vi no seu Instagram esses dias, você postou, acho que foi hoje ou foi ontem, águias andam com águias. Isso aí é o ditado mais certo que existe. Eu me recordo uma vez, né, na minha adolescência, meu pai e minha mãe não queria que eu andasse com um certo amigo. Eu não entendia muito bem, por que não quer que eu ande com aquele cara e tal. E aí depois eu fiquei sabendo que ele usava drogas, enfim. E hoje eu vejo esse rapaz na rua assim e isso me sensibiliza, me toca muito, porque eu vejo o que ele buscou e aonde ele chegou, e eu vejo que a educação que meus pais me deram e aonde eu cheguei, né? Então assim, se você anda com pessoas boas, vai te levar a lugares bons. Agora, se você anda com pessoas ruins, vai te levar a lugares ruins. Então assim, eu sempre busco em amizades, né, em parcerias, estar com os melhores. Se não for assim, você não vai chegar onde você quer. Eu falo isso até com o meu parceiro hoje de cirurgia, Renan também. A gente se uniu justamente por isso, porque eram dois profissionais que operavam muito bem e essa aliança deu muito certo, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um volume muito bom
E foi por conta desse network, né? De estar com pessoas boas, né? Fantástico. O meio, né? O meio nos molda para o bom e para o ruim, né? Exatamente. Onde a gente anda, com quem a gente anda, e realmente, assim, quer andar, quer ser águia, tem que andar com a águia, né? Porque as pessoas te puxam para baixo de uma forma até você conseguir enxergar o seu propósito, está bem definido. Então, quem são as pessoas que podem te ajudar nesse propósito? Quais são os lugares, né? A gente tem um café aqui toda segunda-feira, que é para a gente fortalecer a cultura, né? Da empresa, né? Do grupo, de todas as empresas. E o tema dessa semana foi deserto, né? Então a gente passa pelos desertos como um aprendizado. Quando a gente tem essa leitura de aprendizado, né? O deserto é aquele lugar bem difícil, que você bate a cabeça, enfim. E a partir daí você vai criando os seus propósitos, e para você chegar nos propósitos a gente estava discutindo realmente isso. Você tem que estar no meio certo, você tem que estar com pessoas certas. Eu vi até uma reportagem que quer saber como é que os bilionários andam. Se chegar em São Paulo, vai numa loja dessa de carro importado e entra como se você fosse comprar mesmo e fica observando como as pessoas, né, Se comportam lá, né? Bem interessante essa reportagem. Outra coisa é café, por exemplo. Tem um café que é frequentado por tais pessoas. Pede um café, senta lá, fica olhando, abre o notebook, só fica observando. Aprende, né? Aprende com os caras que os caras estão fazendo. Doutor Miguel, e os próximos passos? O que a gente tem de próximos passos? Quais são os próximos projetos? Quais são as novas engrenagens, né? Daqui para frente, qual a projeção para 2025 e esse resto de 2024? Então, igual eu te falei, Lázaro, o projeto para esse próximo ano, né, é a gente alcançar outros voos aqui na região, né? Então a gente está buscando aí algumas outras cidades aí para poder estar criando parcerias, né, operando nessas outras cidades também. No plano pessoal, né, é ter filho mesmo, é casar, estabelecer minha família. E aqui em Conquista é manter esse trabalho que a gente já vem fazendo, né, que já vem dando muito certo. É basicamente isso. Muito bom. E se você fosse deixar uma palavra, uma frase ou contextualizar para algum médico novo que está formando, né, ou que esteja na residência, o que você poderia estar falando para esse profissional novo que vai começar a empreender daqui a uns dias, vai começar a vender a sua imagem, o seu serviço, enfim, o que você poderia? Lázaro, eu acho que assim, o que eu posso falar é acreditar. Quando eu pensei em fazer ortopedia, eu conversei com os colegas ortopedistas aqui, todos me colocaram para baixo. Não faça não vai não, que não vai dar certo. Mas eu acreditava e falei, não, vou fazer. E eu fiz e graças a Deus deu certo e eu estou aqui hoje, né, ganhei meu espaço e estou aí firme e forte. Então eu acho que a gente tem que acreditar e botar o bonde para andar. Acreditar, ter resiliência, né? Ter paciência, muita disciplina. Exatamente. Que as coisas não caem do céu, né? Acho que quem prospera é quem realmente tem a casca dura. Tem que ser resiliente, tem que aguentar firme ali e não desistir, né? Não dá para desistir nunca. Não desistir, é isso aí. Então, Miguel, obrigado. Foi excelente esse bate-papo. Tá? As portas estão abertas do grupo. O Grupo Farias tem você como um grande parceiro, um grande amigo. E o que você precisar, nós estamos à disposição aqui para acolher. E fica à vontade, a casa é sua, viu? Eu que agradeço a oportunidade pela conversa aí e que nossa parceria dure por muitos e muitos anos. Tamo junto. Obrigado. Valeu, muito bom.